Graça e paz. Amém, irmãos? Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler alguns versículos, capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versos 18, 22, 23 e 28. Romanos capítulo 8, versos 18, 22, 23 e 28. Primeiro 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque sabemos, verso 22, 23 e 28, né? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. A glória do Senhor é a maior dádiva. A glória do Senhor
é a maior dádiva, irmãos. Paulo está aqui falando, né? Uma igreja de Roma, né? E ele está dizendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, nesta analogia de Paulo, nesta comparação que ele faz, né? Do nosso sofrimento, das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, da nossa pequenez. Elas não podem ser comparadas, irmãos, com a glória que há de ser revelada em nós, através da grandeza de Deus. Nós temos dificuldade de entender os intentos de Deus. Temos dificuldade de entender a sua grandiosidade. Mas é preciso que tenhamos os nossos corações abertos para que possamos analisar com serenidade e buscar entender o plano de Deus para as nossas vidas. Somos fracos, somos imperfeitos, irmãos, somos tão pequenos, somos tão insignificantes diante da grandeza do nosso Deus. Ele é muito grande. E Paulo está exatamente dizendo isso, né? Porque a glória dele é maior, irmãos. É a maior dádiva que podemos receber. Nós não entendemos os nossos pensamentos, porque a palavra diz que o Senhor diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Mas Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. E a palavra do Senhor nos diz assim, sobre tudo que deveis guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Às vezes nós queremos ver as coisas a partir de nós mesmos, mas nós temos que olhar as coisas a partir da vontade de Deus. Vivemos experiências duras, difíceis, mas temos que aprender que Deus está no controle de tudo. Todas as experiências vêm, irmãos, para nos ensinar alguma coisa. Sempre somos eternos aprendizes, mas é preciso que nós aprendamos e retenhamos as orientações e a graça do Senhor e a sua misericórdia para as nossas vidas. Porque o texto também nos diz, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Deus conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções, conhece a nossa sinceridade, conhece as nossas angústias. Ele sabe que somos pequenos, Ele sabe que somos dependentes dEle. A palavra diz que porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso devemos toda a glória a Ele, que a glória do Senhor é maior e é a maior dádiva sobre as nossas vidas. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero destacar nesta noite. Somos fracos e limitados. Nós não sabemos o dia de amanhã, porque a Bíblia diz que o amanhã cuidará de si mesmo, disse Jesus, basta cada dia o seu mal. Nós não sabemos, irmãos, as coisas que podem acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias. Mas às vezes, irmãos, diante da ansiedade, nós queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade, e não é assim que as coisas acontecem. Nós temos que sempre
nós temos que sempre colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e descansar nele. E saber que Ele tem a resposta para as nossas vidas. Ele nos dá capacidade. Irmãos, Ele nos dá inteligência. Ele nos dá o discernimento. Ele nos dá, irmãos, a possibilidade de podermos renovar os nossos pensamentos na sua presença. Por isso, é preciso que nós entendamos as nossas limitações para que nos tornemos submissos à vontade do Senhor. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Somos fracos, sim, irmãos, somos limitados, nos angustiamos, nos entristecemos. Às vezes olhamos até pelas coisas más, pelas coisas que acontecem, olhamos pelo ponto de vista do mal. Mas nós temos que aprender a olhar as coisas do ponto de vista do bem. E o texto está nos falando sobre isso. Temos que olhar pelo ponto de vista do bem. E temos que entender, irmãos, e procurar discernir o que é que Deus quer falar conosco através das experiências que estamos vivendo. De alguma forma, Ele quer nos alertar, Ele quer nos orientar, Ele quer mostrar a nós a sua soberania e a sua grandiosidade. Por isso, Paulo diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Segundo ponto que nós queremos destacar, irmãos, somos pequenos e vivenciamos angústias. A tendência do ser humano, irmãos, é sempre olhar para o lado negativo. A tendência do ser humano é sempre observar a sua fraqueza e a sua limitação. O texto nos fala, e não somente as angústias, as situações, mas nós que temos as primícias do Espírito, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Enquanto a angústia nos incomoda de um lado, irmãos, a esperança nos fortalece do outro. Enquanto nós nos sentimos pequenos e insignificantes, a grandeza de Deus é manifesta em nós através do seu Espírito, nos orientando, nos fazendo compreender a sua vontade, nos fazendo entender aquilo que Ele quer de nós. Enquanto vivemos momentos de angústia e de dor, irmãos, aprendemos que somos limitados, mas diante das nossas limitações também aprendemos que somos dependentes de Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Terceiro ponto. Mesmo diante de nossa fraqueza, somos renovados. Mesmo diante das nossas limitações, o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos revela a esperança, nos revela a sua presença, nos revela a sua atuação. Mesmo diante das nossas limitações, irmãos, nós somos renovados. A Bíblia diz o quê? Que ainda que nós possamos ter um choro durante a noite, a alegria vem pela manhã. A esperança vem pela manhã. Somos renovados. E somos também renovadores, porque a nossa missão, irmãos, é transmitir a esperança. É transmitir palavras de vida. Assim como o Espírito de Deus fala conosco, nós devemos falar também para as pessoas que creiam nesta renovação, que creiam nesta esperança que se renova a cada manhã.
Sabemos que todas as coisas colaboram, cooperam para o bem. Tinha um cântico que nós cantávamos sempre, bem ou mal, mal ou bem, tudo é para o nosso bem. E a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que nós temos que aprender a dar graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E Paulo está dizendo exatamente isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu propósito, pelos seus beneplácitos, né? A palavra grega eudóquia, né? Propósito. Os propósitos de Deus são, irmãos, tremendos. Os propósitos de Deus nós não entendemos. Os mistérios de Deus nós não entendemos. Mas Ele age nas nossas vidas e interage através de nós para com o nosso próximo. E para concluir, irmãos, esta mensagem desta noite, o Espírito Santo, em sua ação poderosa, nos renova, nos redime, nos enche da sua graça, nos faz enxergar que o amanhã será melhor. As dores, as dificuldades, as lutas tentam nos impedir a caminhada, tentam nos bloquear. Mas o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, vem e acalenta os nossos corações, e alivia as nossas dores, e gera em nós a esperança de que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Nossas forças se renovam a cada manhã, nossos sonhos, nossas esperanças, novos ideais. É vida que segue. Não podemos desanimar, não podemos parar. E Pedro, no seu discurso lá, no dia de Pentecostes, ele diz, nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É viver um dia de cada vez, porque Deus nos chamou diante de propósitos definidos, diante de um beneplácito maravilhoso, diante de uma manifestação de poder que gera em nós a esperança para fazer, para realizar. Vamos pensar, irmãos, sobre isso. Que todas as experiências possam nos trazer lições, aprendizados, que todas as experiências possam gerar em nós a esperança da glória do Senhor, porque a glória do Senhor é a maior dádiva que temos nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém? E neste momento, irmãos, nós queremos ter um momento de oração. Nós vamos interceder. Nós vamos interceder pela igreja, nós vamos interceder pelas famílias, nós vamos interceder pelo pastor Augusto, que está internado, orando, pedindo a bênção do Senhor pela vida dele. Os irmãos sabem muito bem que pastor Augusto é muito ansioso, ele tem a mente, as emoções muito aceleradas. E nesse momento ele precisa, irmãos, de o alento do Senhor, a paciência e a paz no coração dele. Então eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está. E nós vamos ter esse momento de oração, vamos levantar esse clamor ao Senhor pela vida da igreja, das famílias, e pela vida do pastor Augusto, pela família dele,
pela sua esposa, pelas suas filhas, para que eles possam receber esta paz em seus corações e saberem que o Senhor está com eles, guardando, amparando, abençoando, estando com eles e trazendo a paz. Pai, nós queremos, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, apresentar a tua igreja, o teu povo, apresentar as famílias aqui representadas, apresentar diante do Senhor a vida do nosso pastor Augusto, pai, a Salete, a Jaqueline, a Jennifer. Pedimos que o Senhor esteja com eles, com aquela família, com as dores que eles têm tido, com as angústias, com as dificuldades, com as limitações. Mas te pedimos que o Senhor possa suprir, Senhor, a vida deles, trazendo a paz, trazendo a tranquilidade, o equilíbrio, trazendo, Senhor, a força que eles precisam agora, neste momento em que o teu servo está ali, internado naquele hospital, que ele sinta o calor do teu Espírito e que aquela família se sinta protegida, amparada e abençoada por ti, meu Pai. Sabemos das lutas, das dores, das angústias, dos momentos que nós passamos, que a igreja passou, que as famílias passaram diante do quadro que nós presenciamos esta semana. Mas nós clamamos a ti, Pai. Clamamos pelas tuas misericórdias, pela tua graça infinita e maravilhosa, que invada os nossos corações, trazendo a tua paz, trazendo fortalecimento, trazendo, Senhor, o despertamento espiritual para cada um. Para que todos possam sentir, Senhor, que temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que age e que interage através de nós, nos corações e nas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa as famílias, abençoa o teu povo. Nós oramos, Pai, apresentando todos esses pedidos e levantando esse clamor na tua presença, Pai, em nome